Bem, nós vamos estar estudando hoje sobre o santuário para podermos explicar melhor aquela passagem de Daniel 8, que fala que ele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Nós vamos ter que estudar o santuário para compreender esse texto aqui melhor. E também de Daniel 8,14, que fala que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então nós temos que compreender o santuário para poder entender esses dois versículos aqui, que é muito importante essa mensagem. Aliás, é a mensagem mais importante que existe na Bíblia hoje, que a maioria não compreende. Por que estudar o santuário? Vamos pegar Ezequiel 44:5, que diz o seguinte: Disse-me o Senhor, filho do homem, nota bem e vê com os próprios olhos e ouve com os próprios ouvidos tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do templo. Isso em Ezequiel 44:5. Em Apocalipse 11, versos 1 e 2, diz o seguinte: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então nesse texto aqui fala que foi dado um caniço, uma vara de medir para João, que escreveu o Apocalipse, e fala: mede o santuário, o altar e os que naquele adoram, mas deixa o átrio exterior do santuário e não meças. O que significa medir o santuário? Medir o santuário é conhecer as medidas, ou seja, conhecer o santuário, ter uma maior compreensão. E outra, o que significa conhecer o altar? O altar, quem presta serviço nele são os sacerdotes, ou seja, conhecer o sacerdócio, o ministério, o que se faz ali. E os que naquele adoram. Mas nós vamos estudar justamente conhecer o santuário, o que se faz nele, o ritual, para poder conhecer aqueles versículos de Daniel 8. Formos lá em Êxodo 25:8, Êxodo 25:8, me farão... É Deus falando para Moisés aqui, tá? No 25:1 fala isso, e no 25:8 ele explica: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. E o 9 também: segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus pediu para Moisés fazer um santuário, e Deus ia mostrar para ele o modelo do jeito que Deus queria que fosse feito. Hebreus 8:5, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés subiu no monte, né, e Deus mostrou para ele todas as coisas a respeito do santuário que queria que Moisés fizesse. E aqui nesse texto fala que Moisés fez segundo o que Deus mostrou para ele. Então existe um modelo que Deus mostrou.
e fala que esse santuário que Moisés fez era figura e sombra das coisas celestes, para nós vermos que existe um santuário celestial, existe um santuário no céu também. Que esse santuário foi mostrado para Moisés e foi pedido para ele que ele fizesse um santuário aqui nessa terra, de acordo com o santuário que foi mostrado para ele. Em Hebreus 9, de 1 a 5, mostra como era o santuário na parte interna, pois em Apocalipse 11 mostrou que era para um conhecimento do santuário, mas a parte interna do santuário, o átrio externo, era para deixar de parte, não era para fazer nada com relação ao átrio. Então, as coisas que tinha no santuário. Aí diz assim, em Hebreus 9:1, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. O santuário ele tinha principalmente duas partes. A primeira parte, que é chamado Santo Lugar. É isso que nós vimos em Hebreus 9:2. O Santo Lugar. E Hebreus 9:3 diz assim: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. O primeiro véu é o véu de entrada, que não é uma porta, era um véu. O segundo véu é o que dividia os dois compartimentos. E nessa segunda parte, por trás do véu, tem outro compartimento que chama o Santo dos Santos ou Santíssimo. Que é a mesma coisa. No versículo 4 diz o seguinte: ao qual pertencia um altar de ouro com incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Aqui dentro, aqui ele diz que tinha um altar de ouro para incenso, mas se nós virmos em Êxodo 36, diz que Arão queimará sobre ele um incenso aromático cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. Ou seja, nesse compartimento nós vamos ver que somente o sumo sacerdote podia entrar e uma vez por ano. Mas aqui está falando que Arão ia queimar o incenso cada manhã, toda manhã. Então, isso é pacífico, e o versículo 8 aqui também de Êxodo 38 diz que quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará, será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então toda manhã o sacerdote queimava o incenso. Então essa mesa, o altar de incenso, na verdade ele ficava no santo lugar e não no Santo dos Santos. Dentro no compartimento do Santo dos Santos só ficava a Arca do Testemunho, ou a Arca da Aliança, contendo o maná que representa o alimento de Deus, o bordão de Arão que representa o sacerdócio,
e as tábuas da aliança, que são as tábuas dos 10 mandamentos. No primeiro compartimento nós vimos no versículo 2, que fala que ele continha o candeeiro, que é candelabro de ouro, ou candeeiro, que é a mesma coisa. A mesa e a exposição dos pães. Aqui é uma mesa, aqui são pães, aquelas broas, né, pães redondos, né, eram 12 pães. O altar de incenso que fica na frente do véu. E esse incenso era queimado como se fosse a oração dos santos, e a Bíblia fala que ele subia por cima da cortina e passava para dentro do lugar do Santo dos Santos, ou Santíssimo. E o versículo 5, ele diz o seguinte: e sobre ela os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Então, em cima dessa arca tinha uma tampa, que a Bíblia relata que era uma tampa de ouro, aproximadamente uns 10 centímetros de ouro puro, correto? Em cima dessa tampa tinha os querubins que cobriam ela, faziam sombra com as asas estiradas. A Bíblia relata tudo isso aí. Nós estamos falando, mas nós vamos resumir o assunto, porque o que interessa para nós é em relação aos 2 compartimentos do santuário. Justamente o ritual do santuário, que é o que mais interessa para nós no momento. Como é que era o ritual desse santuário, o santuário terrestre? Levíticos 4, do 27 ao 35, ele diz uma forma de ritual para nós termos uma ideia, que diz o seguinte, Levíticos 4, 27 até o 35. Fala: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, ou seja, não tinha conhecimento, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou. O que o Senhor ordenou? Os mandamentos, por exemplo. Se não fizesse, né, e se tornar culpado, ou se o pecado em que essa pessoa caiu lhe for notificado, alguém falou para a pessoa: você pecou, você não cumpriu a lei de Deus. Então alguém notificava a pessoa. Essa pessoa trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Importante que ele tinha que ser sem defeito. Tá? Por que sem defeito? Porque era um tipo de Cristo, uma figuração de Cristo. Por isso que ele não poderia ter defeito. Porque Cristo, ele veio aqui e viveu essa vida aqui sem pecados e sem defeito também. O 29. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. O que a pessoa fazia? Trazia uma cabra, punha a mão em cima da cabeça dessa cabra. Outros textos bíblicos informam, mas a pessoa, ela punha a mão, o que ela fazia? Ela confessava os pecados que simbolicamente passava para essa cabra. Correto? E aí a pessoa tinha que imolar. Imolar é degolar, cortar o pescoço dessa cabra no lugar do holocausto. Versículo 30. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto.
do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Qual é o altar do holocausto? O altar do holocausto é esse aqui, ó. Certo? Nas pontas dele, ele tinha uns chifres que o sacerdote, ele tinha que molhar o dedo no sangue da cabra que foi morta e pôr o dedo em cima das 4 pontas do altar. E o restante do sangue ele derramava na base do altar. Versículo 31. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. E o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Expiação é o ritual de apagar os pecados da pessoa. Então, esse ritual de toda vez que a pessoa tinha um pecado, ele tinha que levar, normalmente era uma cabra ou um cordeiro. Quando a pessoa não tinha condições, a Bíblia relata isso, poderia ser uma pomba. Quando tinha menos condições, levava-se farinha para apresentar no santuário também, para que os seus pecados fossem apagados. Correto? Continuando o versículo 32. Mas se pela sua sorte, pela sua oferta, trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará. Esse ritual era para lembrar Cristo, porque Cristo é o cordeiro e ele seria morto na cruz. Então tudo isso era um ritual para se lembrar a Cristo, que Deus pediu para que fosse feito. Versículo 33. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e aí imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. Imolar é cortar o pescoço. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Era dessa forma que os pecados das pessoas eram perdoados. Essa pessoa se tornava pura. E tinha que fazer dessa forma, porque dessa forma foi que Deus pediu para que fosse feito. Em Êxodo 29, 38 e 39, diz o seguinte. O título na minha Bíblia fala ofertas contínuas. O 38 diz assim: isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Esses 2 cordeiros que eram oferecidos, eles eram para a purificação do santuário e do povo de Israel. Isso era feito todos os dias. Isso pelo santuário e pela pessoa, por Israel inteiro. Agora, aquele cordeirinho que cada pessoa trazia, isso era pelo pecado próprio da pessoa. Esse ritual era feito 24 horas por dia. A Bíblia relata tudo isso aqui. Levíticos 4, de 5 a 7. Levíticos 4, de 5 a 7. Ele diz o seguinte, o título do capítulo 4 fala o seguinte: o sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Ele diz assim, no versículo 4, trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação.
e, molhando o dedo do sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Ou seja, que véu que é esse? Não é o véu de entrada aqui. É o véu, é o segundo véu, pois nesse lugar aqui é onde ficava Deus, é onde enchia de fumaça, que nós vamos ver aqui. Então o sacerdote, ele entrava aqui dentro, ele vinha nesse véu aqui, nesse véu, e jogava, aspergia, jogava o sangue do cordeiro 7 vezes aqui. Ou seja, nesse lugar do santuário, ou santo lugar, 24 horas se fazia o ritual de perdoar pecados. Os sacerdotes entravam aqui dentro, correto? Em Levíticos 16, 1 e 2, diz o seguinte: falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório. Então, para dentro do véu, diante do propiciatório. O propiciatório é a tampa da arca, que está sobre a arca. Levítico 16, versículo 2. Que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Para a gente ver aqui que esse compartimento era onde Deus iria habitar. E quando Deus pediu para Moisés fazer o santuário, era para fazer porque Deus habitaria nesse santuário, nesse compartimento. Esse compartimento pertencia a Deus. Dos filhos de Israel, ou seja, de todo Israel, era feito também uma purificação. Nós vamos ver aqui que essa purificação era feita uma vez por ano. Então, nós vamos ler Levítico 16, do 5 ao 10, depois o versículo 16, nós vamos continuando aqui para mostrar. Tá? Então, o versículo 5 diz o seguinte: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado, e 1 carneiro para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. No versículo 16, diz assim: assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Ou seja, expiação pelo santuário, o santuário não peca, mas esse ritual de se matar um animal e aspergir o sangue lá dentro, a pessoa, quando matava o animal, a pessoa que tinha pecado, ela confessava o pecado dela, simbolicamente esse pecado passava para o animalzinho e esse sangue ficava contaminado do pecado. Esse sangue que era aspergido lá dentro ia contaminando o santuário com o pecado das pessoas, para que o pecado fosse apagado. Correto? Mas ia contaminando o santuário. Então fala, por causa das impurezas dos filhos de Israel, das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas.
no versículo 19 diz o seguinte: do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Esse ritual era feito uma vez por ano, e somente o sumo sacerdote podia fazer isso. Arão era o sumo sacerdote. No versículo 30, ele diz assim: isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. E Arão, dos levitas, era o sumo sacerdote. E somente o sumo sacerdote podia entrar nesse compartimento, ou seja, ele perante a arca do testemunho e aspergir sangue em cima da arca do testemunho. Isso era feito uma vez só. No versículo 17 do capítulo 16, ele diz o seguinte: nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Nenhum homem poderia entrar naquele compartimento, senão morria. Correto? Esse era o ritual que era feito. Aqui no santo lugar, guardem isso, porque isso é o que é muito importante para nós. Nesse santo lugar, o ritual era feito 24 horas, sem parar. Onde o sacerdote entrava aqui e aspergia sangue. Mas para dentro do véu, então Arão entrava dentro desse compartimento, somente o sumo sacerdote podia entrar aqui, e ele fazia expiação por todo o Israel inteiro, para perdoar os pecados da congregação inteira, de todo o povo de Israel. Uma vez por ano somente ele poderia fazer isso. Se um sacerdote entrava aqui, era morto. Se o sumo sacerdote entrasse aqui sem purificar mais de uma vez por ano, também era morto, porque Deus permitia que entrasse somente uma vez por ano para fazer expiação por todo Israel. Em Hebreus 9, capítulo 9, versículos 6 e 7, diz o seguinte: ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, no primeiro tabernáculo, na primeira parte do santuário, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, tá? Ou seja, continuamente, 24 horas, não parava, os sacerdotes ficavam se revezando. E o versículo 7 diz assim: mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si, para se purificar, e pelos pecados de ignorância do povo. No segundo compartimento, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, para a purificação de todo Israel. No capítulo 8, versículo 1 e 2, diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Quem que é esse sumo sacerdote que assentou à destra da majestade nos céus? É Cristo. Cristo é o sumo sacerdote. E ele que está fazendo o ministério lá. E o versículo 2: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem. Ou seja, isso para nós vermos que no céu existe um santuário. E esse é o verdadeiro santuário que Jesus
tá ministrando o sacerdócio dele nesse santuário. E ele é o sumo sacerdote, correto? Nós não podemos nunca esquecer que no santuário terrestre ele é figura e sombra do santuário celestial. As coisas que se fazia aqui são figuras do que se faz no santuário celestial. São sombras, é parecido. Hebreus 9, do 23 ao 25. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, ou seja, as figuras são as coisas que tem na terra, se purificassem com tais sacrifícios de sangue de animais, mas as próprias coisas celestes com sacrifício a eles superiores. Porque Cristo, versículo 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos de ser humano, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ou seja, quando Cristo fez o sacrifício dele na cruz, ele levou esse sacrifício perante Deus para comparecer por nós. Ele oferece o sangue dele, o sacrifício dele agora no céu a Deus para interceder por nós. Versículo 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Apocalipse 1, de 10 a 13. João, que escreveu o Apocalipse, relatando. Ele fala: achei-me em espírito no dia do Senhor. Então o dia do Senhor é o sábado. Ele fala: achei-me em espírito nesse dia. E ouvi por detrás de mim. Ele estava em espírito, né? Ou seja, é uma visão que ele teve. E ele disse: e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros. Ou seja, candeeiro é onde está no lugar santo, no santuário, dentro do santuário. Ele viu, João do Apocalipse, ele viu 7 candeeiros, ou seja, ele estava vendo o primeiro compartimento do santuário. O versículo 13 diz assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Quem foi que João viu no meio dos candeeiros? O filho, um semelhante ao filho do homem, é assim que Cristo é chamado nas Escrituras. Então ele viu Cristo nesse santuário, ele viu no santuário no céu. Nós não devemos esquecer o que Cristo estava fazendo. Nós sabemos, a palavra de Deus fala que Cristo é o nosso advogado, ele está intercedendo por nós. Então Cristo estava aqui no meio de 7 candeeiros, nesse primeiro compartimento, intercedendo pelos nossos pecados, ou seja, 24 horas intercedendo por nós. Em 1 João 2,1 fala que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Então ele está intercedendo, advogando por cada um de nós nesse compartimento 24 horas. Em Hebreus 9, de 10 a 12, Hebreus 9, de 10 a 12, diz o seguinte, continuando aquela leitura que nós vimos Hebreus 9, 6 e 7, agora nós vamos ler de 10 até o 12. O 10 diz o seguinte: os quais não passam de ordenanças da carne, aquele ritual do cordeirinho, de degolar o cordeirinho,
são ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções. Abluções é o ritual de purificação, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, maior e mais perfeito, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Ou seja, Cristo, ele veio no santuário celestial. No versículo 12, ele diz o seguinte: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Nós lemos agora há pouco que João do Apocalipse, ele viu Cristo no meio dos candeeiros, ou seja, ele estava no primeiro compartimento. E nós estudamos que no primeiro compartimento era feito expiação pelos pecados de cada pessoa continuamente, mas no segundo compartimento era feita expiação por toda Israel uma vez por ano só. Ou seja, João viu Cristo aqui no primeiro compartimento. Agora, esse versículo mostra que quando Cristo ele veio com o sangue dele, ele entrou no Santo dos Santos, que era feita uma vez só, e fala que ele entrou uma vez por todas as outras vezes. Ou seja, essa é a última vez que Cristo entrou, tendo obtido eterna redenção. Isso aqui, o que se fazia? O que Cristo estava fazendo aqui? Ele advogando pela humanidade, perdoando os pecados. Quando fala que Cristo entrou no segundo compartimento, tá? Uma vez por todas, ele veio para fazer expiação por toda a humanidade. Isso é o início do julgamento. Nós estudamos em Daniel 7, que Daniel viu que foram postos uns tronos. Em Daniel 7, 9 e 10, fala que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. No versículo 10, no finalzinho, diz que assentou-se o tribunal e abriram os livros. Ou seja, é o julgamento. E em Daniel 8,14, ele diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Nós vimos que no ritual o sangue era jogado aqui dentro, mas nesse compartimento só uma vez, para fazer expiação, perdoar os pecados de toda Israel. Quando fala que Cristo veio com o sangue dele, ele entrou uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Cristo, ele vem aqui, quando ele passa desse lugar para esse, mostra que é o início do julgamento. Aqui nesse primeiro, Cristo está advogando, perdoando os pecados individuais. Quando ele entra aqui, é para perdoar os pecados, fazer expiação por toda a humanidade, é por nós. Ele, correto? É isso que significa esse versículo de Daniel 8,14, que aquela transgressão em que o santuário estava sendo assolado, ela ia durar até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos, e isso ia passar 2.300 anos e começaria o julgamento da humanidade. É isso que mostra o santuário, que esse início do julgamento nós vamos ver agora em Daniel 9. Por que é o início do julgamento? Cristo, quando ele foi crucificado, fala que em
em 1 Pedro 2,24, fala que ele carregou sobre si todos os nossos pecados. Em Hebreus 9,28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não de todos, é de muitos, não é de todos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Por que ele aparecerá sem pecado se a Bíblia fala que ele veio nesse mundo, foi tentado em tudo e não pecou? Porque quando ele foi cravado na cruz, ele levou sobre si os pecados da humanidade, e quando ele retornar, ele vem sem pecado, porque os pecados foram limpos, tirados, através de julgamento, porque aquele que pede perdão dos pecados, os pecados são perdoados. Aquele que não pede morre perdido. Por isso Cristo vem sem pecado. Ou seja, quando Cristo vier, voltar, os pecados já foram resolvidos, foram julgados. Foi isso que Daniel 7 viu, e Daniel 8 fala que ia levar 2.300 anos para o início do julgamento, para terminar a história desse mundo aqui, através do julgamento. Se nós olharmos em Atos 10:42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. A gente, resumindo, mas aqui mostra o texto falando de Cristo. Ele é o juiz. Tem mais textos que falam isso também. E é por isso que fala que quando Jesus voltar, ele aparecerá a segunda vez, certo? Que ele se ofereceu para tirar os pecados de muitos, e aparecerá sem pecado. Esse sem pecado mostra que os pecados já foram julgados. Apocalipse 22:12 diz o seguinte: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que quando Cristo vier, o galardão está com ele. Ou seja, ele não vem mais para julgar. Galardão é o prêmio da salvação, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele já vem com o galardão na mão para entregar. Ele não vem mais para julgar, porque o julgamento já passou. E se nós olharmos Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Por que os povos se lamentarão? Porque é justamente isso, porque o povo pensa que ele vem para julgar, só que quando Cristo vier, ele já julgou, não tem mais julgamento, não tem mais chance. Por isso que os povos vão se lamentar. Não deveria, a volta de Cristo não deveria ser uma alegria, mas vai ser tristeza, pois assim foi na época de Noé, quando começou o dilúvio. Noé, sua família e as noras entraram para dentro da arca, e levou a arca foi fechada por fora, e levou 7 dias para começar a chover. Ou seja, quando a porta foi fechada, ainda levou 7 dias para começar a destruição, o dilúvio. Mas aquele povo já estava julgado quando a porta foi fechada, porque ninguém tinha mais condições ou podia entrar dentro da arca. Assim vai ser na volta de Cristo. Quando ele vier, a porta fecha antes, já estará fechada, ninguém mais terá chance. Por isso que o povo vai se lamentar vendo a volta de Cristo.